Muito bem, meus irmãos. Quero seguir naquilo que eu creio que Deus tem falado assim comigo. E da última vez que a gente compartilhou aqui, eu falei com vocês sobre a nossa identidade como igreja, né, o nosso propósito, a visão. Lembra que eu falei sobre visão? Se a gente não tem visão, a gente se dispersa, a gente se corrompe, né, a gente se perde. E o texto que eu usei naquele dia, que foi base para aquilo que a gente estava falando, foi 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz: Vós sois raça eleita, que mais? Sacerdócio real, que mais? Nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. E então a gente deu aquele dia uma pincelada e trouxemos luz sobre a visão de Deus acerca de quem nós somos enquanto povo de Deus, enquanto igreja, enquanto família de Deus. Amém? Agora, eu queria lançar para você uma pergunta. Dentro desse contexto amplo de quem nós somos, a minha pergunta é a seguinte: quem sou eu? Fala comigo assim, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu sou? E eu quero, hoje, vamos dizer assim, aprofundar um pouquinho essa questão desse assunto, porque eu creio, irmãos, e eu estou convencido de que se como indivíduo, presta atenção nisso, se como pessoa, se como filho de Deus, eu sei quem Ele me fez, né, para ser, se eu tenho uma clareza de quem eu sou, isso vai ter desdobramentos na minha família, vai ter desdobramentos também na vida da igreja e certamente vai ter desdobramentos na sociedade onde eu vivo. Se eu sei quem eu sou, isso vai gerar, em alguma medida, um impacto na minha casa, na minha família, vai gerar um impacto na vida da igreja e vai gerar um impacto na sociedade por onde eu andar. Eu quero aqui basear o que eu vou falar aqui, e creio que Deus segue falando comigo, lá na primeira carta de Pedro. E eu quero ler aqui alguns versos com você. Quero ler logo no primeiro capítulo, 9 versos. Você pode abrir tua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, do verso 1 até o verso 9. E a gente vai discorrer um pouquinho em cima dessas verdades aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém? Até aqui, irmãos, essa porção aqui, na verdade, depois você pode ler o resto do primeiro capítulo de 1 Pedro, eu definiria esse capítulo como a fé, como o fundamento para a nossa obediência. Ele começa dizendo, irmãos, que nós fomos escolhidos segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo um conhecimento antecipado de Deus. E essa escolha de Deus para nós, essa escolha dele para nós, ela é em santificação do Espírito. Para quê? Para a nossa obediência. Então, nós estamos sendo santificados. Lembra que a pergunta que eu fiz para você, eu quero que você fique com ela aí, inculcando na tua cabeça: quem eu sou? Quem sou eu? Quando nós sabemos, irmãos, de fato, quem Deus nos fez para ser, você pode ter certeza que nós, quando vivemos nessa condição, nós vamos viver a glória de Deus. Amém? Como é que a gente rouba a glória de Deus? Quando a gente não vive aquilo que nós fomos criados para viver. Quando a gente não se torna aquilo que a gente foi planejado para se tornar. Isso é não dar glória a Deus. Isso é roubar a glória de Deus. Deus não está preocupado da gente roubar a glória dele, porque a glória dele ninguém toma. Amém? Ninguém toma, ninguém rouba a glória de Deus. Deus ele não é um concorrente, porque nada concorre com ele. E Deus tem um prazer e uma alegria de colocar sobre nós uma certeza daquilo que nós fomos planejados para ser. A identidade que nós temos, a validação da voz de Deus sobre nós, nos habilita a viver nesse mundo, resistindo o dia mau e as problemáticas que se apresentam na nossa vida e as tentações. A validação que Deus dá para você acerca de quem você é o que vai te habilitar e te capacitar para que você possa resistir à tentação. Você vê que Jesus, irmãos, quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, o diabo ficou tentando ele, mas antes daquela tentação, Jesus Cristo ele foi validado pelo Pai. O Filho foi validado pelo Pai. O Pai olhou lá de cima e disse assim: esse é o meu garoto. Esse é meu garoto. Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Essa validação, esse selo, irmãos, ele vai nos capacitar a resistir o dia mau. Sabe por que tem muitas pessoas que são inconstantes na sua caminhada com Jesus? Sabe por que tem pessoas que são fragilizadas na sua caminhada com Jesus, que vivem altos e baixos, que tropeçam sempre, que tem hora que estão abraçando o pecado, tem hora que querem Jesus, mas não entenderam ainda, elas não sabem quem de fato elas são. Elas não têm a ideia de quem elas são. E aí, eu preciso lembrar você, lá em Romanos capítulo 8,
versículo 15. Irmãos, como eu gostaria que esse versículo ele entrasse no nosso coração. E eu não estou falando nenhuma novidade para você, não estou falando nada novo, mas são coisas que a gente precisa lembrar. Lembra daquele ensino que a gente sempre traz sobre as verdades e os mandamentos? Querigma e didaquê. O didaquê são os mandamentos. Didaquê apela para a nossa obediência. O querigma, as verdades, apela para a nossa fé. O querigma, as verdades, são como aquela locomotiva que puxa os vagões de um trem. E os mandamentos, o didaquê, a doutrina, ela requer a nossa obediência. Então, são os vagões que precisam ser carregados. E o que eu quero trazer para você hoje é uma palavra querigmática. Eu nem sei se tem essa palavra, irmão. Eu quero trazer para você aqui, ministrar no teu coração algo que seja querigma, que produza no teu coração fé. E olha só que coisa. Nós precisamos entender, eu creio, irmãos, que para que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para nós, para que a gente possa ampliar a visão que a gente tem de Deus e daquilo que Ele quer para nós, a gente precisa compreender quem nós somos, também de maneira individual. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez o quê? Atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai, Papai. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viverdes, diga comigo assim, outra vez, atemorizados. Olha, irmão, deixa eu lembrar você uma coisa. Nós recebemos o espírito de adoção. Nós fomos adotados. E com essa adoção, presta atenção nisso, com essa adoção, sabe o que aconteceu? Foi arrancado de nós aquela marca que foi gerada pelo pecado. A primeira coisa que aconteceu no homem quando ele pecou, o primeiro sinal do pecado na vida do homem ficou evidente quando Deus procura o homem e não pergunta para ele o que ele fez, mas pergunta para ele aonde você está. E o homem olha para Deus e responde o seguinte: eu tive medo e me escondi. A marca de alguém que está fora da comunhão com Deus é o medo. E se manifesta de várias formas. O medo se manifesta de várias formas. Tanto é que você pode dar um Google aí, e aí os estudiosos já até deram um nome mais bonito para o medo. E aí, hoje o medo chama fobia, é ou não é? Sim ou não? E tem um monte de tipo de fobia. Você já ouviu falar? Tem uma lista de fobia que você começa a ler. Eu estava olhando essa semana e falei, meu Deus do céu. Tem um monte dessas aqui que eu não gosto. Entendeu? Ó, eu vi, tem gente que tem medo de água. Tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de gente. Tem gente que tem medo de agulha. Tem alguns aqui que eu conheço, não vou citar nomes. Tem gente que tem medo. Eu lembro quando a Júlia fez, acho que 2 anos, eu chamei meu amigo Adriano e falei, Dri, poxa, cara, você é tão legal, meu. Eu sei que você tem aquela fantasia de palhaço. Você não quer pôr aquela roupa e animar a festa da minha filha? Ele falou, cara, eu tô dentro. Aí pintou de palhaço, pôs a roupa, a peruca de palhaço, e as crianças lá tudo
esperando lá. Quando aparece o palhaço, meu Deus do céu, estragou a festa, meu irmão. Foi uma gritaria. Aí a Júlia ficou. Aí descobri que tem gente que tem medo de palhaço. Enfim, só um parênteses, né? A gente olha pela Escritura, irmãos, que nós não recebemos um espírito que nos escraviza para que a gente viva oprimido por esse medo. Mas o que rompe com esse medo na nossa vida? O que rompe com toda a insegurança na nossa vida? O que rompe com toda a fragilidade na nossa vida, irmãos, senão a consciência de que nós temos um Pai? E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Se você não lembrar de mais nada do que eu vou falar, você lembra disso daqui, ó. Quando eu sei que meu pai está em casa, eu sei que está tudo bem. Amém? Quem crê que o pai está em casa? Hã? Se o pai está em casa, gente, fique tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. E eu queria alinhar com você um pouco do nosso entendimento. Pergunta: quem sou eu? Quem é você? E eu quero trazer um pequeno ajuste no nosso entendimento. Porque, às vezes, a gente entende o Evangelho de Jesus. Quem aqui entende que veio do pó? Quem aqui entende que toda a nossa justiça é igual trapo de imundície? Quem aqui entende que não merece nada, que merecia o inferno? Quem entende? Nós todos nascemos, a maioria careca, todos pelados, todos banguelos, sem dente, e todos condenados ao inferno. É isso, irmão? Vocês concordam comigo? Todos nós nascemos nessa condição. Não há em nós capacidade, não há mérito, não há em nós condição alguma em produzir em nós algo que nos torne digno da graça e do amor e da misericórdia de Deus. É isso, irmãos? Quem concorda diz amém. É isso, amado. Não há em nós bem algum. Ok? Está entendendo? Humildade não é autodepreciação. Firmeza de propósito não é arrogância. Está entendendo? Aonde a gente precisa estar? Num lugar certo. Por isso que você precisa sair daqui hoje sabendo assim, quem sou eu? Porque humildade não é autodepreciação. Entendeu? Lembra uma frase que eu falei aqui da outra vez? Na outra semana que eu compartilhei, eu falei assim, o leão não mia, o leão não pia, o leão não grune, o leão faz o quê? Ele ruge. Sabe por quê? Porque essa é a natureza de um leão. E quando ele ruge, ele não fica pedindo desculpa. Ai, gente, desculpa porque eu rugi muito alto agora. Passei da conta. Não, é a natureza dele. Ó, ele não é o mais forte, ele não é o maior, ele não é o mais poderoso. Não, ele só é o quê? O leão. Está entendendo? E você, quem é? E eu, quem eu sou? Nós precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu quero lembrar você disso. Deus te criou para ser glorioso. Tem gente que tem medo de concordar com isso. Mas como assim? A gente ora que não pode roubar a glória de Deus, aí eu vou roubar a glória de Deus. Pois é, mas Deus te chamou glorioso. Você sabia que Salmo capítulo 5, verso 8 diz assim, que por um pouco menor do que os anjos o fizeste, e de glória o coroaste. Está falando de quem? Do homem. Por um pouco menor do que os anjos fizeste, e de glória o coroaste. Ou outra tradução, de glória o cobriste. Outra tradução, de glória o
vestiste. O que isso quer dizer? Que quando Deus criou o homem, o animal lá tinha pena, o outro animal tinha escama, o outro animal tinha pelo, e o homem estava nu. Mas não é que ele estava nu, o homem estava vestido da glória de Deus. Amém? Ele estava vestido da glória de Deus. E aí você vê Jesus no seu relatório final. No seu relatório final, quando ele fala ao Pai sobre a obra que ele fez e que encaminhou os discípulos para fazer, em João 17, ele diz assim, quer ver, João 17, vamos lá. João 17, 22, olha isso. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Jesus disse que tem transmitido a glória que ele recebeu para nós, porque ele quer nos tornar gloriosos. Está entendendo, irmãos? Quer mais? Quer mais? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esses são talvez os versos que eu mais gosto da Bíblia. Um dos que eu mais gosto. Olha o que diz esses dois textos. Eu quero aprofundar aqui. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Pode ficar tranquilo, irmãos, que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. E se tiver um altivez no meu coração, se tiver um orgulho no meu coração, se tiver algo excedendo no meu coração, fique tranquilo que ele vai resistir. Procura ser humilde, mas não esquece que o que Deus está preparando para si, e aí ele nos chamou para a sua glória, para vivermos a cada dia. Lembra aquele texto que fala que é de fé em fé e de glória em glória. Nós fomos criados para ser gloriosos. A igreja que Jesus vai vir buscar é uma igreja pura, sem mácula, sem mancha, que mais? Gloriosa. Amém? Então, a gente não precisa tratar a humildade como uma autodepreciação. Você não é pouca coisa diante de Deus. Entendeu? Quando o teu filho, você que tem filho ou filha, ele está eu lembro das minhas filhas, né? A Júlia ia jogar vôlei, aí às vezes tinha lá atividade. Meu Deus do céu! Quando eu via ela jogando, eu ficava todo orgulhoso. Eu falava, minha filha ali, ela acertou. Ela acertou. A Ana ia fazer a ginástica. Quando ela dava cambalhota, eu ficava todo empolgado. Falei, minha filha, poxa vida. Eu ficava preocupado que ela está querendo roubar a minha glória. Não tem. Ela não é minha concorrente, ela é minha filha. Está entendendo? Como é que você acha que Deus te vê? Ele fez você para andar em triunfo. Ele fez você para andar em vitória sobre a tua carne, em vitória sobre o medo, em vitória sobre
as lutas e tribulações. Eu queria lembrar você uma coisa. Se você é filho, se você é alguém que foi escolhido por Deus, eu queria dizer para você uma coisa: a nossa caminhada como discípulo de Jesus, ela não é uma viagem sem recompensas, mas é como uma estrada cheia de sinalizações das promessas que estão à frente. Todas elas benditas, abundantes e gloriosas para nós. Lembra que eu falei que eu queria trazer uma palavra querigmática? Para trazer fé no teu coração. A nossa vida, ela não é uma estrada sem recompensa, não é uma rua sem saída. Não, mas é uma estrada cheia de placas que estão sinalizando assim: promessas à frente, promessas à frente, promessas adiante, promessas à frente. E todas as promessas benditas, abundantes e gloriosas. Nada vem de nós. E aí, voltando ao texto que a gente leu de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o 9, a gente vai entender algumas coisas. O texto fala da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nossa vida. Nós precisamos entender que nós não temos nada de bom, não. Mas o que Deus fez de nós, nós estávamos condenados. Qual é o nome que se dá para um condenado diante de um juiz? Doutores presentes, nossos advogados. Eu vou falar aqui, eu não entendo muito. Mas o nome que dá de alguém que está sendo julgado numa causa, por um acaso, seria réu? É isso? É réu. Então, a pessoa que está diante do juiz, para ser condenado, chama-se o quê? Réu. Sabe o que você era? Sabe o que eu era? Um réu. Nós estávamos condenados. Mas sabe o que aconteceu com a gente? Você saiu daquele tribunal não como réu. Mas não é só isso, você não só foi absolvido. Ele pegou um réu que estava condenado e falou assim: a partir de agora você não é mais réu, e ainda mais, ainda te chamo de filho. Faço de você o meu filho. Está entendendo? É pouca coisa o que Deus fez por nós. Sim ou não? Então diga comigo assim, ó: eu nasci do Espírito. Eu nasci do alto. Eu nasci de novo. Eu fui regenerado. Gerado novamente de uma semente incorruptível. Passei a fazer parte da família. Fala aí. E agora que é o legal. Estou sendo transformado. Não, vamos falar direito. Estou sendo transformado. De glória em glória. Na imagem do glorioso Cristo. Está entendendo? Nós éramos réus. Isso aqui é um resumo dos 10 versículos que eu li com vocês. Nós éramos réus. Estávamos com a sentença definida, nos condenando, mas aí ele nos tira dessa condição de réu, ou seja, nós fomos absolvidos. Mas além de sermos absolvidos, ele nos deu uma nova identidade. Sabe o nome disso? Herdeiro. Era um pé rapado, eu era um pé rapado, um miserável, desgraçado. E ele olhou para mim e falou assim: meu filho, eu vou fazer de você o homem mais rico dessa terra. O mais rico com todos os meus irmãos. Sabe o nome que ele me deu? Me deu para você também? Um príncipe. Irmãos, nós somos da realeza.
Você acha que ser príncipe de Gales, príncipe britânico, princesa Castelo de Buckingham, a princesa Diana, a rainha, como é que chama lá que morreu agora? Elizabeth. Todo mundo olha com aquela pompa toda, aquele negócio. Irmão, mas nós somos príncipes e princesas do reino de Deus. A Bíblia fala que com ele nós vamos reinar eternamente. Nós somos, aos olhos do nosso Pai, grandes, não pequenos. Você ainda não está pronto, glorificado. Eu não estou pronto, glorificado. Então vigia com altivez. Mas não vai para o outro lado. E esquece quem de fato você é. Está entendendo o que eu estou falando? Eu quero colocar você e eu no lugar certo. Porque às vezes a gente sobe demais, acha que é muito. E por outro lado se desvia, e por outro lado e acha que é menos também. Sabe uma coisa que define humildade legal? Diga assim comigo, humildade é quando eu penso menos em mim mesmo. Você acha que cabe? Uma pessoa humilde é quando ela olha para o outro e considera o outro superior. Fala, puxa, esse meu irmão, ele está sendo, eu vejo nele, ele está sendo kadoshizado, não sei nem se tem, não tem essa palavra, né? A palavra santo não é kadosh? Ele está sendo kadoshizado, ele está sendo santificado, ele está sendo preparado para ser glorioso. Olha que coisa, irmãos. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Porque pelo divino poder nos foram doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Pelo conhecimento. Aí é que está. Quanto mais você conhece de Cristo, mais glorioso você vai se tornando. Quanto mais você se parece com Ele, quanto mais você conhece dele, mais parecido com Ele você vai sendo. Mais moldado você vai sendo. Você vai deixando para trás aquilo que é da velha natureza. Porque você foi, diga comigo, regenerado. O que é regenerado? É gerado de novo. Você nasceu de novo, numa nova família, numa nova constituição, numa nova realidade. Lembra que eu falei da outra vez? Quem nasce uma vez só, vai morrer duas vezes. Mas quem nasce duas vezes, vai morrer uma. Entendeu o mistério? Sim ou não? Se você nasce uma vez e não nasce de novo, vai passar por duas mortes, a morte física e depois a morte eterna. Mas se você nasce e nasce de novo, você só vai passar pela morte física. E olha lá que se passar. Porque tem gente que nenhuma vez vai morrer, vai ser transformado num piscar de olhos. Amém? Amém, irmãos? O que isso tudo tem a ver? Sabe qual que é a realidade de ser herdeiro? Deus pegou alguém como eu, que estava perdido, era um réu, me fez filho. E segundo o texto de 2 Pedro, ele nos fez, diga assim, coparticipantes da sua natureza. Irmãos, ele nos fez coparticipantes. Porque ele fala que todas as coisas, que conduzem à vida e piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 2 Pedro 1,3 e o versículo 4 diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e
muito grandes promessas, para que por elas, as promessas, vos tornei o quê? Co-participantes da natureza divina. Nós fomos participantes da natureza. Sabe o que é isso? É voltar ao plano original. Deus não tem plano B, o plano dele vai se cumprir. E quando ele disse, façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Essa participação da natureza divina é restauração da imagem e semelhança em nós. Não temos a divindade, mas agora, resumindo, sabe o que é? Trocando em miúdo, diga comigo assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A Bíblia nos garante que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. E Colossenses 1:27 diz que Cristo em vós é a esperança da glória. Está entendendo? A glória vai se manifestar através do quê? De nós. Nós temos, irmãos, não apenas o nome do nosso Pai. Nós não temos apenas o nome dele. Ele é o meu Pai. Não, mas nós carregamos, você carrega, eu carrego em minha vida a natureza de Deus, o caráter de Deus, a semelhança restaurada dele na minha vida. Por isso, quando nós andamos, Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo, porque essas verdades estão impressas em nós. E o Espírito Santo é a garantia dessa obra que ele realizou em nós. Está entendendo? Amém, irmãos? Nós temos a natureza, o caráter e a semelhança de Cristo em nós. Estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Eu vou te falar uma coisa. Se você é cristão 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, não importa, e a tua vida continua do mesmo jeito que estava lá atrás, eu animo você a avaliar se de fato você nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo se torna uma nova criatura. A graça de Deus, ela se tornou salvadora a todos os que creram. Mas ela também nos educa a vivermos sensata, justa e piedosamente. Então, nós precisamos ter uma certeza de que nós nascemos de novo. E eu queria lembrar a você algumas coisas aqui para a gente encerrar e orar. A natureza, ela determina 4 coisas. A natureza determina o desejo, a natureza determina o comportamento, a natureza determina o ambiente e a natureza determina o tipo de associação. Explico. A natureza determina, em primeiro lugar, o desejo. Você pode pegar um porco, pôr lacinho nele, brinquinho, perfume, pôr coleira nele, passear com ele cheiroso. Lembra do desenho do cheiroso? Que tinha. Pode passear com o cheiroso na rua, tal, mas deixa ele solto e você vai ver para onde que ele vai querer ir. Para onde que ele vai? Para a lama. Porque a natureza dele deseja o quê? Aquilo. A ovelha, ela deseja pastos verdejantes, porque é a natureza dela. Amém? Então, a natureza, ela determina qual é o tipo de desejo que a pessoa tem. Estou dando exemplo dos animais, né? Mas isso se aplica para nós. A natureza, ela determina o comportamento. As águias, elas voam. Os golfinhos, eles mergulham. O canguru, o que ele faz? Pula.
Porque a natureza deles é essa. Por exemplo, o homem, ele tem uma natureza. A mulher, ela tem uma natureza. Pode mudar, pode querer inventar outra coisa. É a mesma coisa de você querer pegar uma plaquinha lá na loja de autopeça da BMW e colocar num Fusca. Pode até querer fazer isso. O Fusca vai ser sempre Fusca. Pode pôr a placa da BMW, pode pôr a placa da Mercedes, do que for. Mas ele nunca vai deixar de ser Fusca. Não importa. Aí agora o pessoal está cismando. Eu me identifico como um guaxinim. Eu me identifico como uma onça, como um cavalo. Vai arrumar dor nas costas. Vai ficar andando de quatro, vai arrumar problema na coluna, porque essa não é a sua natureza. Esse mundo, irmão, não dá para isso. E olha, não fica escandalizado, não. Porque o mundo caído, o mundo sem Deus, meu Deus do céu. O Fusca acha que é BMW, o homem acha que é um guaxinim, a mulher acha que é uma égua e está tudo bem para eles. Porque eles ainda não entenderam a identidade pela qual eles foram criados para ter. É isso, irmãos. Simples assim. A natureza determina o desejo, o comportamento e a natureza determina também o ambiente. O porco fica lá na onde? Na lama. O peixe fica na onde? As águias ficam onde? No céu. A topeira fica onde? Embaixo da terra. Por quê? Porque a natureza, ela determina o ambiente. E a natureza também determina o tipo de associações. Você já viu uma ovelha conseguir sobreviver no meio de uma matilha de lobo? É matilha que fala, né? De lobo? Hã? É possível, irmão? Dá certo? Uma ovelha no meio de um monte de lobo? Funciona? Por quê, irmão? Porque há um ambiente, uma associação correta para ela. As ovelhas, elas andam com outras ovelhas. E o nome de um punhado de ovelha é o quê? É um rebanho, entendeu? Os peixes, eles nadam junto com os peixes, com cardumes. Os leões, eles andam com os leões. Qual é a natureza que nós temos? Quem nós somos? Quem eu sou? Quem você é? Quem nós fomos criados para ser? E você sabe que tudo isso fala da nossa maturidade. Quanto mais nós vamos crescendo nisso, qual é o desejo que tem no teu coração? Você quer saber se você nasceu de novo? É só você perceber o tipo de natureza que hoje tem em você. A nossa carne, ela nunca vai se converter. A nossa carne sempre vai desejar lama. A nossa alma sempre vai optar pelo pecado, sempre vai optar por viver torto, por reagir mal, por buscar o nosso interesse, por buscar a nossa justiça. Beleza, isso aí você sabe. Por isso que Jesus falou: aquele que não renuncia a todas as coisas não pode ser meu discípulo. Aquele que quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, vem. Então, isso aí já está claro que a gente tem que negar. Agora, a gente precisa aperfeiçoar a nossa compreensão. Qual é a natureza que está determinando a nossa caminhada? Qual é a nossa natureza? Qual é o desejo que tem para nós? E não estou falando só do desejo assim no sentido, às vezes, das tentações, mas na prática, para onde os nossos desejos têm nos levado? Eu vou te falar uma coisa, presta atenção.
A Bíblia fala que nos últimos dias haveriam tempos difíceis, porque os homens seriam orgulhosos, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, uma série de questões que está lá acho que em 2 Timóteo capítulo 3. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Então, nós precisamos imprimir essa natureza em nós, saber de fato quem nós somos, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa avançar como homens e mulheres, como príncipes e princesas que estão sendo preparados para uma vida gloriosa. Sabe, qual é o desejo do teu coração? Qual é o comportamento que você tem? Qual é o ambiente que te dá prazer? Qual é o ambiente que te dá alegria em estar envolvido? E com o tipo de associação que você tem, é o seguinte: Jesus falou que não era para pedir o Pai para não nos tirar do mundo. Eu não peço que tire eles do mundo. E é claro que não é para tirar a gente do mundo, porque nós estamos no mundo a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós estamos nesse mundo para sermos sal e luz. O problema é quando você vê pessoas que não estão alinhadas na sua identidade, não sabe quem é, nasceu para ser uma águia, e aí você vai ver o abençoado está igual, é uma águia andando no meio do pato. Entendeu? Porque ficou ali no meio do pato, aí pegou o costume do pato, pegou o jeito do pato, a forma do pato, nada contra o pato, mas estou dizendo que ela não foi criada para ser pato. Cada macaco no seu lugar, né? Cada um na sua, né? Cada um na sua. O que você foi chamado para ser? Quem é você? Quem sou eu? Quem sou eu? A Bíblia fala que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos pecadores, não se detém na roda, né, dos escarnecedores, não anda, né, no conselho dos ímpios. Você precisa escolher bem com quem você está e qual é o propósito pelo qual você está ali. Está entendendo, amados? Vamos orar? Quem eu sou? Quem sou eu? Quem sou eu? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, foi criado para a glória de Deus, foi escolhido antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, você já havia sido escolhido para estar diante dele. Santo, santa, irrepreensível em amor. É assim que Deus nos vê. É assim que o Pai nos conhece. É assim que o Pai deseja te conduzir. Você é co-herdeiro com Jesus, participante das suas muito preciosas promessas. Há uma herança incorruptível para os santos. Você pode orar comigo?